Graça e paz, igreja do avivamento. Quantos estão felizes que pode dar um forte aplauso a Jesus? Glória a Deus. O microfone deu uma falhada, né? Aí eu fiz o barulhinho. Já cumprimentou a pessoa que está ao seu lado? Diga a ela, se não, que bom. Amém. Para outra pessoa. Se você não conhece, se apresente. Muito bom ter você aqui nessa noite para cultuar o Senhor. Muito bom você que nos acompanha pela internet. Que a palavra do Senhor também alcance aí na sua casa ou aonde você estiver, com poder e transformação. Que essa noite seja uma noite especial para as nossas vidas. Amém? Quantos realmente estão felizes por estar aqui? Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você abra a palavra do Senhor comigo em 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 10 e 11. Você acompanha na sua Bíblia. Eu vou ler aqui na versão NAA. Se puder pôr no telão essa também. Mas você pode acompanhar aí a versão que você tem, ou aqui com a gente no telão. 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Você pode repetir esse finalzinho comigo, dizendo: cada um veja como edifica. Cada um de nós é responsável por edificar o fundamento. Posso ouvir um amém? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E o versículo 11 ele diz: porque ninguém pode lançar o outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Diga, o fundamento, vamos lá, o fundamento é Jesus Cristo. Aleluia. 2026 é o ano que estaremos fundamentados na rocha. Posso ouvir um amém? Então diga bem alto: você estará na... A sua família estará? Os seus sonhos estará? Porque 2026 é o ano de estarmos fundamentados na rocha. Dentre as muitas coisas que são importantes em uma construção, se não for a mais importante, mas é uma das maiores, é a questão do fundamento. Esse fundamento que o apóstolo Paulo aqui, ele diz que é Jesus Cristo e que não pode ser alterado. O Salmo 116, versículo 118, versículo 22, ele diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Dentro da construção, naquele tempo, eles escolhiam ali a pedra de esquina, ou a pedra que era mais adequada por conta dos seus ângulos, para ser a pedra fundamental para a edificação. Então, com um fundamento, com aquela pedra fundamentada, eles poderiam construir a parede mais alinhada, o esquadro mais alinhado. Se era uma pedra para uma porta, ela era colocada no centro, então ela conseguia fazer aquela curvinha bonitinha, porque ela tinha o ângulo, ela era a pedra angular, era a pedra fundamental para a construção. E o salmista aqui, ele compara essa pedra a uma pessoa que viria. E essa pessoa seria então a mesma referência que essa pedra. Essa pessoa seria a pessoa a ser olhada, observada, para se tornar a sua referência para a construção da sua vida.
O apóstolo Paulo, ele toma posse dessa palavra. Ele acredita nisso e nos versículos que nós lemos, ele confirma dizendo que ele acredita que existe um firme fundamento e ele é aquele que alicerça esse fundamento para que outras pessoas venham a construir. E ele diz, cada um precisa ver se está construindo sobre esse fundamento, porque não pode trocar, não pode alterar esse fundamento que é Jesus Cristo. Diga assim, a rocha. Todos nós aqui nessa noite somos construtores. Posso ouvir um amém? E o tema para a mensagem dessa noite é tempo de construir. Você pode repetir isso para a pessoa que está ao seu lado? Diga assim, é tempo de construir. E nós estamos construindo. É tempo de construir porque estamos debaixo dessa palavra profética para 2026 e durante os 12 cultos, você ouviu muito a respeito disso, sobre lançar a sua vida, a sua história, a sua jornada sobre um firme fundamento que é a rocha. É tempo de construir porque esses 12 cultos faz parte dessa construção. São 12 dias por 12 meses do ano. 12 dias que nós nos posicionamos profeticamente para ter 12 meses debaixo do cuidado, da direção, da proteção, do livramento, das bênçãos, da multiplicação, da porção dobrada de Deus para as nossas vidas. Quantos creem que isso é uma verdade para nós? Poucas pessoas. Talvez desse lado aqui tenha mais gente. Quantos acreditam que essa é uma verdade para nós? É o tempo onde nós separamos um caderno, uma página no bloco de nota do celular e começamos a planejar o que será do nosso ano de 2026. Quais são as conquistas que nós queremos ter? Quais são os desafios que talvez a gente vai enfrentar quando vir a chuva e o que eu preciso fazer para estar firme e inabalável para quando esse dia chegar? É tempo de olhar para os nossos sonhos. Eu sei que muitos aqui estão escrevendo sonhos que querem realizar em 2026. Alguns estão construindo a vida saudável que não conseguiu ter no ano passado. Essa camisa quase não entra hoje aqui e eu preciso escrever o meu plano. Alguns irmãos estão construindo empresa nesse ano. Outros estão construindo a igreja, construindo a sua célula, a sua equipe, o seu time no trabalho. Então, cada um de nós hoje estamos em um tempo de construção. E meu irmão, se você não está por algum motivo, não deixe o tempo passar. Não deixe o tempo passar, mas decida construir a sua vida. Algumas pessoas estão dando seus primeiros passos para a família. Está aí atrás do crush. Esse é o ano. Se quiser uma ajuda, eu falo aqui. Quem tem coragem de levantar a mão, que está solteiro, eu dou uma força. Se não, deixa em off. Melhor em off, né? Mas eu quero dizer para vocês, meu irmão, que todos nós estamos construindo algo. E o que você está construindo? Qual a base que você está usando para construir? O apóstolo Paulo fala, não pode ser diferente da qual eu lancei, que é Jesus Cristo. Porque se existe um firme, fiel, forte e poderoso fundamento, ele diz que ele foi um sábio construtor que edificou esse fundamento chamado Jesus Cristo. E nós aprendemos nos 12 cultos que não existe só o construtor sábio, mas também tem o imprudente. E o imprudente ele pode escolher como fundamento outras coisas que não seja o Jesus Cristo. Nós, como imprudentes, corremos o risco de construir o nosso sonho, família, vida, ano, em cima de ganância. Nós podemos, talvez, escolher filosofia para construir a nossa casa.
Podemos escolher algum tipo de cultura para construir a nossa empresa. A gente pode ir por um caminho, talvez, de não ter como fundamento Jesus Cristo, mas pensar em outra coisa que a gente pode colocar como fundamento para a nossa casa. A questão é que nós já aprendemos muito bem por aquilo que ouvimos do apóstolo esses dias, que se a gente construir sobre um fundamento frágil, ainda que por algum motivo a gente tenha alcançado alguma coisa, pode ser que a nossa casa um dia venha a cair. Então é muito bom o intelecto. É muito bom eu ter na minha vida a inteligência para aquilo que eu quero construir. O ensino é necessário, mas ele sustenta tudo aquilo que eu quero construir. O apóstolo Paulo, ele fala aqui que a gente não pode alterar o firme fundamento. Existe algo que é primário e que não pode se tornar secundário. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu queria que no seu lugar você fechasse os seus olhos para orar comigo. E eu queria dar uma dica de como você deve orar. Peça para o Senhor te direcionar. Se é tempo de construir, meu irmão, é tempo também de olhar aonde você tem firmado o seu fundamento. Se é um tempo de construir, é também um tempo de você olhar como está o seu fundamento. É o tempo de você revisitar a obra e de você olhar como que tem sido os pensamentos que têm permeado a sua cabeça, o compromisso que tem permeado o seu coração, a disposição que você tem para aquilo que você quer construir. O quanto Jesus de fato é o fundamento na sua vida. O quanto Cristo é o suficiente na sua vida para que todo o resto se torne secundário. O quanto Cristo é primário para você, o quanto faz sentido você se dedicar e se debruçar, viver uma vida fundamentada em Deus, porque aquilo que você quer construir precisa de um alicerce forte. Pai, nós queremos orar nessa hora, Senhor Deus, debaixo dessa palavra. Os construtores da época rejeitaram a pedra que veio ser a pedra perfeita, a pedra angular, a pedra fundamental para uma construção sólida. E nós não queremos errar, Senhor. Eu não quero errar. Eu não quero viver uma vida, Senhor Deus, e daqui um tempo olhar para trás e falar: eu decidi errado, mesmo tendo a oportunidade de decidir certo. Eu não quero olhar para o final do ano, Senhor, e ver que por preguiça eu não me esforcei em ter esse fundamento alicerçado na minha vida, que por procrastinar, Senhor Deus, eu deixei de conhecer mais do Senhor, da sua verdade, e não investi na minha casa, na minha família, para estarmos mais cheios de Ti, do Teu Espírito Santo. Eu não quero, Senhor Deus. Por isso, Pai, nessa noite eu oro, Pai. Eu oro para que o Teu Espírito Santo traga aos meus olhos aquilo que tem me distraído do verdadeiro fundamento, aquilo que tem me desviado do verdadeiro fundamento, aquilo que tem de alguma forma impedido, Senhor Deus, a minha vida de enxergar o Senhor assim como o Senhor quer, assim como o Senhor deseja, Pai, que ela seja. Porque o meu desejo, Senhor Deus, é primeiramente construir um relacionamento fiel, verdadeiro, Senhor, real contigo, e que esse relacionamento multiplique na minha casa, com os meus familiares, com as pessoas ao meu redor. E quero sim, Deus, que as suas bênçãos me alcancem. Eu quero sim, Deus, que a minha vida seja um exemplo. Eu quero sim, Deus, ser um influente. Eu quero sim, Deus, exercer, Senhor Deus, meu ministério com autoridade, com poder, Senhor Deus, com glória do Senhor. Mas primeiramente, Senhor Deus, eu não quero me perder, porque faltou mais do Senhor no meu fundamento. Por isso, nessa noite, Senhor Deus, todos os meus irmãos aqui, que eles tenham também esse desejo, Pai, de permanecerem no Evangelho que os salvou, na graça salvadora de Cristo Jesus,
E nesse poder que nos transforma, nos faz fiel a Ti e a Sua presença, nos reconcilia com o Senhor, e por conta disso, as demais coisas acontecem em nossas vidas. Que o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor Deus, para falar em nosso meio, e use a minha vida para o Teu louvor e para a Sua glória, em nome de Cristo Jesus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? O apóstolo Paulo diz: esse é o firme fundamento, o qual não pode ser alterado. Ele diz: eu lancei esse fundamento, e outras pessoas estão construindo sobre ele. Cada um deve olhar e ver o que está construindo. E esse mesmo apóstolo ao qual diz isso, ele se encontra em uma saia justa quando ele sabe que uma das igrejas que ele fundou sobre esse fundamento está se desviando dele. Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Gálatas, capítulo 1, carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos ler do 6 ao 10. Quantos encontraram, pode dizer amém. Talvez no título que você tem aí na sua Bíblia seja parecido com o meu, onde diz: não há outro evangelho. Diz assim a palavra do Senhor: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora eu repito: se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor de pessoas ou o favor de Deus? Agora procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas foi escrita em um tempo de crise, de uma crise doutrinária, não de perseguição externa aos cristãos, mas, como eu disse, o apóstolo Paulo, depois de que ele tem ali a sua vida transformada por um encontro com Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, ele tinha dupla cidadania, né? Ele era judeu e também romano, e alguém que era muito zeloso nas práticas, naquilo que diz respeito à lei do Senhor. E por conta dessa preocupação, desse zelo, desse cuidado, de forma bem resumida, ele se tornou um perseguidor dos cristãos, daqueles que agora se diziam acreditar nesse evangelho, nesse Cristo que surgiu. Mas a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo tem um encontro real, verdadeiro com Deus no caminho de Damasco, fica cego literalmente ali, ele não enxerga mais. A luz de Cristo que o fez cego tem o poder de brilhar no seu interior e fala a respeito de Deus, né? O próprio Jesus diz: Paulo, por que você me persegue? Esse apóstolo, ele tem um encontro real com Deus, e ele se rende a Cristo, de forma completa, que agora ele não persegue os cristãos, mas ele faz parte dos cristãos, ele quer ser ativo na pregação desse evangelho que salva pessoas, que transforma pessoas,
pessoas que eram condenadas ao inferno eternamente por conta dos seus pecados, mas que pela morte de Cristo Jesus e mediante a fé, a graça de Deus se revela e se torna salvadora na vida destes. E ele começa a carregar essa mensagem e recebe um chamado. Falei esses dias sobre isso. E o chamado dele era que essa mensagem do Evangelho ultrapassasse a bolha judaica e alcançasse os gentios. Então, enquanto os 12 apóstolos, aqueles que viveram e acompanharam ali, os 11 que acompanharam Jesus, pregavam a respeito desse evangelho aos judeus, o apóstolo Paulo ele recebe um chamado diferente disso. Que ele devia ir para os gentios, aqueles que não faziam parte desse povo, aqueles que estavam espalhados. E aí quando Pedro prega lá e naquela ocasião o Espírito Santo é derramado sobre todos que ali estavam, o evangelho ele explode, alcançando os gentios. Mas quem é que vai lançar o fundamento sobre essas pessoas? Quem é que vai dar a direção do que é servir e viver a Cristo? O apóstolo Paulo, ele recebe esse chamado. Então ele vai até os Gálatas e ali ele lança o fundamento da fé. Cristo Jesus é a rocha que eles têm que edificarem as suas vidas. Ele lança esse fundamento, mas ele não fica lá, ele sai. E aí então depois ele descobre que esse fundamento está sendo alterado e ele até fica surpreso. Como tão depressa vocês estão passando a acreditar em outro evangelho? A questão aqui é que existia alguns judeus que haviam se tornado cristãos e eles receberam essa mensagem tão poderosa de que mesmo sem merecer, mas pela graça, todo homem pecador é perdoado pelos seus pecados através da morte de Cristo Jesus. O evangelho é simples. Deus é o Criador e santo. Porém, o homem se tornou pecador e rebelde contra Deus. A condenação eterna é a morte pelos seus pecados. E o evangelho, que significa boa notícia, é a boa notícia de que Jesus é a resposta para a salvação desses homens pecadores, a qual éramos cada um de nós aqui também. A boa notícia, meu irmão, é que se a gente acreditar, não é por mérito, é por acreditar em Jesus, que Ele morreu por nós, cada um de nós seremos salvos para a eternidade. Tem crente aqui que acredita que Jesus te salvou? Só que esses judeus aqui que haviam se convertido, eles acreditavam que Cristo era o Salvador, mas não conseguiam entender que era simplesmente isso, acreditar. Eles não acreditavam que Jesus era o suficiente. Então, eles falavam que para os gentios ser salvo, tinha que colocar mais alguma coisa ali a respeito da lei. Uma das coisas que eles tentavam incluir era a circuncisão. Algo que era feito fisicamente, mas o próprio apóstolo Paulo, ele ensina que hoje essa circuncisão, essa aliança com Deus é no coração. Quando nós levantamos a nossa mão e acreditamos em Cristo Jesus. Paulo ele ensinava exatamente isso, e o debate que está acontecendo aqui em Gálatas não era sobre quem era Jesus, mas era se Jesus era suficiente. Então o apóstolo Paulo ele vem e escreve essa carta e esses versículos a qual nós lemos e que a gente vai mergulhar mais para tirar lições para a nossa vida e comparar como está o nosso fundamento. No versículo 6, quando ele diz: estou muito surpreso, olha só a surpresa dele, estou muito surpreso
em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ele, diferente de algumas outras cartas que você lê, ao invés dele começar aqui com elogios ou algo do tipo, ele começa com um espanto e dizendo que eles estão se tornando desleais àquilo que lhe foi ensinado. É tanto que aqui é comparado que eles estão deixando Jesus, vocês estão deixando Cristo para outro evangelho, vocês estão deixando a pessoa de Cristo para acreditar no que outras pessoas estão dizendo. E não era simplesmente o trocar, mas era deixar de acreditar que a graça bastava para a vida deles. Se eu não tivesse falado tanto sobre o Evangelho e eu perguntasse para você o que é o Evangelho, você saberia explicar? Porque talvez como os Gálatas, nos dias atuais, a gente pode passar também tão depressa a acreditar em qualquer coisa, menos no que de fato é o Evangelho. Eu disse para o Antônio um pouco antes aqui de começar aqui, quando eu me converti, era muito difícil ter uma mensagem, por exemplo, no YouTube. Quando a gente ouvia outra pessoa, e nem é tanto tempo assim, tá, gente? A gente tinha que comprar um CD num congresso, depois foi bom demais. Porque a gente podia comprar um pendrive, aí era mais do que uma mensagem. Mas hoje é tanta gente falando, a gente pode ouvir tantas pessoas falando, que a gente pode preferir ouvir, procurar na internet algo para ouvir do que parar para ler a palavra de Deus e entender o que realmente nós queremos para a nossa vida. Hoje de manhã tem algumas igrejas que eu gosto de ouvir, e eu liguei para ver e eu passei por 3 igrejas, para ver qual mensagem eu queria ouvir. A gente está em um momento que a gente escolhe o que a gente quer ouvir. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ser enganado. Como muitos dos irmãos aqui da galáxia, acho que é assim que fala, né? Galáxia, sei lá. Por aí, mas vocês entenderam. Que os irmãos de Gálatas, melhorou, estavam se enganando. A graça de Cristo era suficiente, mas eles queriam dizer que precisava fazer algo a mais. Eles queriam somar à graça um desempenho humano e de alguma forma trocar o fundamento que o apóstolo Paulo havia dito. Por isso é importante a gente olhar para trás e ver se algumas coisas que não deram certo na nossa vida no ano passado ou até mesmo em anos anteriores não deram certo porque nós somamos algo à graça de Deus. Talvez alguém que teve um problema familiar de não ter um parente rendido aos pés do Senhor foi porque, além da graça, colocou uma filosofia para ele praticar. Talvez colocou um pedágio dele parar com algo antes mesmo de se render a Cristo. Lá atrás, eu fui um desses que pensava, eu preciso mudar algo na minha vida e depois eu entrego a minha vida para o Senhor. Mas não é por mérito humano, é por fé em Cristo Jesus e mediante a graça, o favor que eu não mereço, mas que eu recebo. Para todas as pessoas, Jesus já morreu na cruz, basta elas acreditar. Não é que quando acredita, Deus morre de novo. Não, Ele já morreu. Só precisam acreditar que essa é a verdade.
As pessoas que talvez acrescentou um método à célula e esqueceu de que o maior, principal e que deve ser primário dentro de uma célula é buscar o Senhor. O método ele é secundário. Se a gente colocar método, se a gente colocar o carisma, eu sou uma pessoa carismática, eu vou conseguir atrair pessoas para a minha célula, mas eu não tiver disposição de viver uma vida de relacionamento com Cristo, pode até construir algo, mas no final vai cair, porque é esse o fundamento que sustenta. Quantos estão conseguindo entender que pode dizer amém? Abandonar o Evangelho é abandonar a graça de Deus. O apóstolo Paulo é um dos que tem a certeza de que ele não foi chamado por Deus pela sua competência. E olha que ele era competente. Hoje eu vi uma matéria no Facebook que falava de uma menina que era prostituta e ela se converteu, acho que no ano passado ou retrasado, minha memória não está tão boa. E agora ela estava vivendo o Evangelho e quantas pessoas o criticavam por isso. Eu fiquei pensando na qualidade de pastor, se nós como igreja estamos preparados para receber essas pessoas. Assim como os homicidas e tudo mais, né? Porque não é por mérito que eles são salvos, mas é pela graça. Da nossa parte não deve haver condenação nenhuma, e muito menos um pedágio para que eles de fato se tornem dignos de sentar à mesa quando o próprio Senhor os chamou para sentar nessa mesa. Quando a gente ouve sobre graça, é que o próprio Deus prepara o banquete, a mesa, escreve o nosso nome e faz da gente o convidado de honra para esse banquete, banquete da sua presença. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os Gálatas, que eles não devem abandonar o Evangelho tão depressa como eles estavam fazendo, porque abandonar esse Evangelho é abandonar a graça de Deus. Quando ele vai para o versículo 7, ele diz assim: o qual na verdade não é outro, ou seja, não existe outro Evangelho, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o Evangelho de Cristo. Outro Evangelho, meu irmão, não é alternativa, é distorção daquilo que Deus lançou como fundamento. Quantos estão conseguindo entender? E aí o apóstolo Paulo, ele diz que eles estão distorcendo, ou seja, pervertendo algo que é puro. Eu estou bebendo uma água aqui, e se eu pingar uma gota de refrigerante, ao olho nu, não vai haver diferença, mas quando eu beber já vai ser outra bebida. É perverter a essência da água, é alterar, é distorcer. E os judaizantes naquela época não estavam negando a Cristo, mas estavam acrescentando exigências humanas. Eles falavam: é Cristo mais a circuncisão, é Cristo mais a lei, é Cristo mais as obras realizadas. E a gente não pode cair no erro de trocar as coisas maiores pelas menores. Às vezes o diabo, ele não nos tira da presença de Deus, ele distorce a mensagem que a gente ouve, porque um dia vai cair a chuva, o rio vai transbordar, o vento vai soprar forte contra a nossa casa, e aí o fundamento, como nós aprendemos, vai ser revelado. Se ele não nos tirar, mas nos dá o fundamento errado, nesse dia a nossa casa vai cair, e a Bíblia diz que grande será a ruína. Mas se a gente estiver fundamentado de forma correta, a gente consegue combater tudo isso que vem contra. Você pode ganhar dinheiro e isso é importante, mas isso não é primário.
Você pode ser influente e isso é importante. Eu acho que hoje tem tantos influencers que se você puder ser influente como a voz de Deus, isso é meio que até mesmo necessário. Mas isso não é o mais importante. Construir uma casa, uma família, isso é muito importante, mas é secundário. O apóstolo Paulo diz que o que mais importa é o fundamento, é Jesus Cristo. Se você tiver Jesus Cristo como fundamento na sua vida, você vai saber como administrar e ganhar dinheiro. Se você tiver Jesus Cristo na sua vida, você vai saber como ser um influente que é tão necessário nos dias de hoje. Se o fundamento for Jesus Cristo, você vai conseguir construir a sua família, que é tão importante, um modelo de família bíblica nos dias de hoje. Mas o fato é que você pode fazer tudo isso e você pode não ter Jesus como fundamento da sua vida. Tinha uma pessoa aqui na igreja que ele tinha até um cargo de liderança. Eu lembro que uma vez ele conversando comigo, ele explicou que ele achava muito estranho quando uma pessoa testemunhava que comprou um carro. Ele dizia para mim que era difícil entender como que era um testemunho, a pessoa vir e falar que, com tanta alegria, né, compartilhar com os irmãos que havia conquistado um carro. Na cabeça dele, no entendimento dele, era algo normal. Era algo tão provável, comum, que era difícil ver como isso era um testemunho, porque pessoas sem Jesus conseguem comprar carros. Pessoas sem o Senhor conseguem comprar coisas. E ele, na família dele, viu os irmãos crescendo, trabalhando e comprando, os pais crescendo e comprando. Mas agora, nessa posição de liderança que ele tinha, essa visão, né, esse entendimento que ele tinha havia mudado. Porque agora, na função de líder, ele conheceu outras pessoas na célula. Ele visitou outras pessoas, ele aconselhou, ele discipulou e ele percebeu que para muitas pessoas, o que era comum na vida dele, na família dele, não era comum na vida e na família de outras pessoas. Na vida dessas, realmente, era um milagre de Deus alcançar tal conquista. Quando a gente para pensar do que realmente precisa ser primário e secundário, é olhar para Cristo e dar honra e glória a Deus por tudo, exatamente tudo que acontece em nossas vidas. Eu participei de um processo seletivo agora nos 12 cultos e era algo assim que praticamente certo de eu ser aprovado. Mas um dia eu fui ao apóstolo e pedi oração, contei para ele falou, nossa, então está bem encaminhado. Eu falei, mas eu não quero passar por esse processo sem dar glória a Deus. Eu quero que você ore por mim. Eu quero que você ore para que, se for de Deus, dê certo. E principalmente, como indica que pode dar, eu quero dar glória a Deus quando chegar a notícia, se eu for aprovado. E se não for também, né? Já que eu pus para ele decidir. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que Cristo Jesus precisa ser o fundamento de tudo que a gente vai construir. Se é um novo cargo e uma nova posição na empresa, se é o namoro, casamento, família, filhos, se é a empresa, seja qual for os planos que você desenhou no caderno. E se você não desenhou, corre e desenhe. Não passe o ano sem desenhar. Mas pare hoje, nessa noite, e pense. O que você quer construir está direcionado pelo fundamento chamado Jesus Cristo. A gente precisa permanecer no que é essencial e não trocar aquilo que é periférico, tirando a centralidade de Cristo e colocando Ele em segundo lugar.
Se a gente trouxesse para os dias de hoje, talvez, o que aqueles judaizantes queriam trazer ali para os Gálatas seria algo em torno da graça, mais uma performance espiritual. Deus te aceita se você orar mais, se você jejuar mais, se você trocar as suas roupas. Então você vai ser salvo. Mas não é assim o caminho que Cristo nos apresenta. Todas essas coisas, todas as obras, toda transformação de comportamento não é para ser aceito. É porque uma vez aceito, nós temos prazer agora de viver essa nova vida. Quantos estão conseguindo entender? É como se a gente trouxesse a graça, mas a prosperidade financeira. Se você tiver fé suficiente e contribuir para isso, Deus vai ser obrigado a te abençoar. Essa é uma mentira. Que o Evangelho não está de acordo. Você sabe que nós somos uma igreja que acredita muito na prosperidade em todos os aspectos da vida, inclusive na vida financeira. E aqui, domingo a domingo, sexta a sexta, nós trazemos princípios espirituais que nos ensina que de fato é real e verdadeira o semear e o colher. Mas isso não tem a ver com o evangelho da salvação que estava sendo dito aqui. O próprio Senhor Jesus diz que não será todos que irão prosperar. Haverá os pobres no meio de vós. É como se ele também dissesse que a graça, mais um comportamento moral externo daria a salvação. Como eu disse, a aparência, ou a graça e a ideologia, que seria ajustar esse evangelho para uma agenda política, cultural, social e por aí vai. Então é algo sempre acrescentado à graça. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que tudo isso parece espiritual, parece ter uma roupa muito bonita, mas isso tira a suficiência da obra de Cristo na cruz. Cristo morreu por mim e por você, meu irmão. Cabe nós acreditar e tomar isso como posse para as nossas vidas. Você pode dar um forte aplauso a Jesus por isso? Os Gálatas estavam trocando o que nasceu debaixo de graça, da graça, por algo que parecia mais maduro, completo, religioso, mas que não era o evangelho. Então, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo, ele vem de uma forma muito forte e categórica combater isso. Diz assim os versículos: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. E ele começa dizendo: nem nós, os apóstolos, nem nós, anjos. É como se ele falasse assim, ó, nem eu, se voltar agora e pregar algo diferente, você deve receber. Mas nem um anjo vindo do céu, nem líderes respeitados, nem mesmo aquele homem, aquela mulher mais famosa do YouTube, nem mesmo eles, se pregarem outro evangelho, vocês devem receber ou obedecer. Aqui a gente tem essa cultura de considerar muitos líderes religiosos, carismáticos, e até mesmo aqueles que de alguma forma viraliza e pela mensagem ou pelo corte que a gente ouve, traz algo para o nosso coração. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo que unção não substitui fidelidade bíblica. O que precisa valer para nós é o que está na palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Por isso que é tão assustador quantas pessoas leem a Bíblia.
Quantas pessoas dizem ser cristão e às vezes estão até em posições de ser o exemplo, mas não tem a prática de ler a Bíblia. Como vai se fundamentar na verdade? Como vai construir algo sobre a verdade? Esses dias um irmão postou um vídeo lá em um dos grupos da igreja. Como saber se uma pessoa é um falso profeta? Está lá. Ele mesmo respondeu, conhecendo a palavra de Deus. É ela que vai dizer se aquele evangelho procede ou não de Deus. O apóstolo Paulo, ele usa aqui a palavra anátema, revelando a gravidade de como ele considera isso, essa pessoa que muda, que altera, que perverte o evangelho. Anátema era maldito, se eu não me engano. Essa palavra, ela traz um significado de separação, de condenação. Se essa pessoa prega um evangelho diferente do que eu tenho anunciado, essa pessoa deve ser separada e condenada. Seja ela maldita, uma pessoa que não tem um bom testemunho, uma pessoa que não é bem falada entre nós, porque o que ela está falando é errado. Quantos estão conseguindo entender a gravidade do que ele está falando aqui? A gente precisa tomar cuidado com essas vozes, para a gente não se perder. Eu queria que você pensasse a respeito disso. O quanto você crê na palavra de Deus e você está disposto a viver a palavra de Deus. O quanto você está disposto a praticar a palavra de Deus. O quanto você está disposto a pregar a palavra de Deus. Às vezes aquela pessoa tem uma experiência muito boa, mas o fundamento dela não é o fundamento verdadeiro. Às vezes nós não temos uma boa experiência, mas o fundamento é verdadeiro. Eu lembro uma vez que fui orar com o pastor Alessandro, não sei se ele vai lembrar. Um discípulo da célula pediu para a gente orar pela sogra dele ali no Jardim da Luz, na casa deles, e nós fomos lá, oramos, ungimos, e no final ela disse que teria uma cirurgia para fazer. Uma cirurgia, perdão, desculpa. Uma cirurgia na mão. Ixi, eu já tinha orado a milhão, eu falei, é hoje, filho, nem vai precisar de cirurgia. A cura vai acontecer agora. Eu falei, a Bíblia diz que não existe impossíveis para Deus. Dá sua mão aqui que Deus vai te curar agora. Orei, mas não foi naquele dia. Por isso que eu estou rindo, desculpa. E eu aqui, Deus, eu declaro o seu reino aqui, No reino não há enfermidades. Mexe a mão aí, vê se curou. Vixe, aí ela ainda sinto ainda que tem aqui. Desculpa, gente. Ela ainda não mudou, não. Falei, não, vamos orar que vai. Né? A terceira vez. Aí eu orei e não foi, né? Não deu. Aí eu falei assim, amém. A Bíblia diz que de graça a gente recebeu. Glória a Deus. Falei, amém. A Bíblia diz, de graça recebemos e de graça nós damos. Eu creio que Deus tem poder para te curar, por isso eu orei. Mas já que Ele não curou, então eu vou orar para Deus abençoar a cirurgia e ser um sucesso. E ali oramos, né? E a cara, onde põe, né? Mas é isso. Então, a minha experiência ruim não diminui o poder que Deus tem para operar milagres. Quantos estão conseguindo entender? Porque o fundamento que eu usei para orar foi a palavra, que diz que para Deus não há impossíveis. Então eu não diminuo Deus a minha experiência ruim. Eu forço as minhas experiências a chegar no nível de Deus. E aí um dia eu orei pela perna do menino na célula.
Aí depois ele falou que tinha feito tatuagem. Eu falei, miserável, se soubesse tinha orado. Não, tá. Pensei que ele estava doente, ele estava reclamando de dor, pensei que era uma enfermidade. E é porque ele tinha feito tatuagem, aí ia doer mesmo, né? Mas o que eu quero dizer é que quando a gente sabe o real e verdadeiro fundamento, a gente confia em Deus. Quando a gente conhece as Escrituras, aquilo que é dito, que é falado, que é pregado, testifica no nosso espírito. Mas quando não é, a gente, se tem conhecimento, tem autoridade para repreender isso. A Bíblia afirma, 2 Coríntios 11:14, olha o que diz. Dá para pôr aqui? 2 Coríntios 11:14. Olha só, e não é de admirar, porque o próprio Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. Você já pensou nisso? Ah, é de Deus para a minha vida isso, glória a Deus. Ó, Deus mandou um anjo. Aqui, ó, o anjo que é. Diga assim, está amarrado, em nome de Jesus. Mateus 7, 22, 23, antes de falar sobre os fundamentos da casa, que é os textos base para esse ano nas nossas vidas. Jesus vai dizer que muitos vão falar que naquele dia pregaram, curaram, ministraram, e ele fala, aparta-te daqui, pois eu não vos conheço. É uma palavra que dá um negocinho no coração, para nós, de olhar o nosso fundamento e o nosso relacionamento com o Senhor. Mas é provável que ele estava falando aqui para aqueles que não tinham fundamento nenhum na vida com ele. Atos 16, versículo 16 ao 18, fala que o apóstolo Paulo está indo depois de um tempo de oração e tem uma mulher atrás dele profetizando. Esse é um homem de Deus, ele está ministrando a salvação. O apóstolo Paulo vira, ainda que era uma verdade, ainda que era uma palavra verdadeira, ele fala, saia dela todo espírito de adivinhação, e aquele espírito sai. Ou seja, as palavras eram boas, eram verdadeiras, mas o fundamento que aquela menina tinha não era o fundamento correto. Uma vez a gente foi para o Monte da Luz, algumas pessoas, e de repente chegou uma pessoa como enviada por Deus. Mal ela sabia que nós também éramos enviados por Deus. E o Senhor colocou no coração de um dos nossos irmãos, não sou eu que estou mandando ele aqui. E quando ele foi confrontado, ele saiu do nosso meio. A Bíblia diz em 1 João 4:1, amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído afora. E é justamente isso que o apóstolo Paulo, ele está confrontando aqui em Gálatas. O que essas pessoas estão dizendo parece bonito, parece evangelho, parece mais religioso, né? É mesmo, as pessoas têm que ir vestido para Deus ouvir elas, as suas orações e tudo mais, mas não é isso que é o evangelho. Venha como você está e Deus te transforma para ser nova criatura. Essa sim é a mensagem do evangelho. Talvez aí no seu lugar você quer melhorar tantas áreas da sua vida para depois você aceitar Jesus. Mas a mensagem para você é: entregue a sua vida para Jesus e deixa Ele mudar e transformar a sua vida. O apóstolo Paulo, ele vem e confronta aquilo que estava acontecendo. E eu quero que você, meu irmão, pense a respeito do seu fundamento. Será que você tem se edificado na palavra para confrontar qualquer tipo de fundamento estranho do qual o Senhor tem lançado sobre a sua vida? Para encerrar, no versículo 10, ele explica que não há outro evangelho, porque não há outro Senhor. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas,
eu não seria servo de Cristo. De alguma forma, os judaizantes eles queriam agradar as pessoas. Talvez aos judeus que ainda praticavam a lei. Talvez alguém que eles queriam que viesse para o Evangelho, mas o apóstolo Paulo, ele aqui ensina que é melhor você ser fiel do que agradar pessoas. É melhor você ser fiel a Deus do que você agradar pessoas. Você suavizaria o pecado para uma pessoa, para que ela viesse para Cristo? Ou você tem a coragem de falar o que realmente precisa ser dito? Você fala para a pessoa que ela tem um pecado ou que ela tem um problema? Você fala que ela tem um pecado ou que ela tem uma fraqueza? Você fala alguma dessas coisas para você mesmo? Porque pecado é pecado, não é problema e não é fraqueza. E aquele que permanece no pecado permanece distante de Cristo. Ele não dilui aqui o Evangelho para ceder às pressões de aceitação. Ele aqui não dilui o Evangelho para não perder membros da igreja de Gálatas. Ele não substitui a cruz por autoajuda. Pelo contrário, ele continua aqui confrontando, dizendo quem é que governa o púlpito. É as pessoas ou é Deus? Você escolhe a mensagem para agradar a sua célula, a sua equipe, a sua igreja, ou você prega o que precisa ser pregado? Meu irmão, eu não imagino que as palavras que vai apontar para o nosso fundamento sejam palavras que não nos confronte. A nos fazer olhar para dentro de nós e ver se realmente existe fundamentos sólidos ou não. Eu acho que a maioria das mensagens que Deus colocar na boca daqueles que aqui foram pregar vai de alguma forma trazer um confronto. Vai mexer com a gente para a gente parar e olhar. E queira eu que no final das contas a gente tenha uma unânime resposta. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente na minha vida. Cristo é suficiente e não preciso de mais nada para ser salvo da tempestade, do transbordar do rio do vento forte. Cristo é o suficiente. Se por algum motivo uma enfermidade me acometer, eu terei dinheiro, terei condições de ir, mas Cristo é o suficiente para me curar. Se eu tiver que atravessar uma crise, seja ela qual for, ainda que tenha recursos, ainda que tenha disposição, ainda que eu tenha ajuda, eu não irei recusar. Mas uma coisa eu tenho por certo: Cristo é o suficiente para salvar a minha vida. E se é assim na sua vida também, eu queria que você desse um forte aplauso ao Senhor. Pode se colocar de pé. O apóstolo Paulo aqui, ele toma um espanto dizendo: como depressa vocês trocaram o evangelho que Cristo Jesus, que foi o firme fundamento que eu coloquei sobre a vida de vocês. Infelizmente, quando o ano termina, sempre tem um irmão que não está mais entre nós, infelizmente. Porque um ano não é o tempo suficiente para amadurecer o fundamento. Mas parece que de forma tão depressa, uma outra mensagem entra, no qual essa pessoa não se sustenta na decisão que tomou e prefere voltar para o lugar de escravidão. Que esse não seja o meu caso, que esse não seja o seu caso. É tempo de construir, irmão. E o que é que você quer construir? Olhe para o seu fundamento. Olhe para a sua vida. Se você precisa conhecer mais da palavra de Deus,
Então começa dizendo: eu preciso ler mais a palavra de Deus. Se você nunca leu, comece lendo o Evangelho. Comece lendo a história de Jesus. Coloque um alvo no seu coração. Esse ano eu quero terminar tendo lido todo o Evangelho, todo o Novo Testamento. Eu quero ler o Antigo, quero ler o Pentateuco, enfim. Eu quero jejuar, eu quero me consagrar. Mas lembrando que não é por isso que você vai ser aceito, mas que isso seja uma resposta. Porque você entendeu que você já é salvo em Cristo Jesus. E já que você foi reconciliado com Ele, você quer conhecer mais Ele. Você quer deixar que Ele te conheça mais. Então, quando você for construir família, você vai falar muito a respeito dele, pois a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Quando você for construir um time na empresa, você vai falar muito sobre ele. Quando você for evangelizar alguém, você vai falar muito sobre ele. Quando você for tomar uma decisão importante na sua vida, você vai ter uma direção clara sobre ele. Quando você for entrar por uma porta que está aberta, que tudo indica que é sua, você vai dar glória a Ele, porque você quer passar junto com Ele por essa porta. Não mude o fundamento na qual você está sendo alicerçado aqui. Jesus Cristo é o suficiente para a sua vida. Ele precisa ser o seu firme fundamento. É tempo de construir, construa com a sua base bem sólida. Construa com a sua base firmada na rocha. Assim como é a palavra para esse ano. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós reconhecemos que o Senhor é suficiente em nossas vidas. Jesus, pela graça, nós cremos que o Senhor é o suficiente para as nossas vidas. O rei Davi dizia: ainda que eu perca tudo, não retires de mim o teu espírito, Senhor. E Senhor Deus, nós queremos as suas bênçãos. Queremos, Senhor Deus, ser inteligente. Queremos ter uma vida próspera, também financeira. Mas nós não queremos de modo algum, Senhor Deus, colocar essas coisas em primeiro lugar em nossas vidas. Nós queremos, em primeiro lugar, ter o Senhor como nosso firme fundamento. Algumas pessoas rejeitam o Senhor. Algumas pessoas não decidem escolher pelo Senhor. Mas nós queremos ser sábios. Nós queremos ser prudentes. Nós queremos, Pai, aceitar em nossas vidas de jornada a pedra fundamental, a rocha, Jesus Cristo. E nessa noite nós oramos para que o Teu Espírito em nós blinde os nossos pensamentos, os nossos olhos contra qualquer distração, contra qualquer adição a esse Evangelho. Seja anátema, Senhor Deus, separado dessa igreja, seja separado das nossas células, da nossa família, qualquer doutrina diferente da que nós cremos. Cuida de nossas casas, Senhor Deus, e dos nossos planos. Nós acreditamos que é tempo de construir, tudo que nós vamos construir, Senhor Deus, esteja alinhado ao Seu querer, Pai. Que nessa noite o Senhor encontre homens aqui, Senhor, que irão ensinar os seus filhos à luz da palavra. Mulheres que irão edificar os seus lares sobre a palavra. Jovens que correrão e não se cansarão, pois estão com os pés firmados na palavra. E a palavra é Jesus Cristo, o Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Não existe outra verdade senão a de Jesus.
Não existe outra rocha na qual nós queremos estar alicerçados senão Jesus. Por isso nessa noite, Senhor Deus, enche-nos de Jesus. Coloque as suas mãos no seu coração, meu irmão. Deus, eu oro, começa a invadir as nossas vidas com a paz que vem de Jesus. Começa a invadir, Senhor, o nosso coração com arrependimento pela vida de Cristo Jesus. O Teu Espírito irá nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, porque Ele vai nos lembrar das palavras de Jesus. Começa a encher, Pai, a Tua igreja desse fundamento. Que meus irmãos e irmãs, assim, eu também, Deus, venhamos nessa noite decidir por ir mais profundo, por levar, Senhor Deus, as nossas experiências até o campo do Senhor. O Senhor é aquele que opera milagres. O Senhor é aquele que continua salvando. O Senhor é aquele que redime. O Senhor é aquele que justifica. É aquele que reconcilia. É aquele que santifica. O Senhor é o nosso fundamento. E nesse tempo de construção, Deus, que os nossos sonhos e planos, que os nossos projetos e as intenções do nosso coração estejam alinhadas nesse firme fundamento.